Tipos psicológicos, de Carl Jung, tem como objetivo demonstrar a ideia de que as pessoas têm preferências inatas pela forma como percebem e julgam as informações. Jung usa essa ideia para justificar sua teoria de que existem diferentes funções psicológicas, como pensamento, sentimento, sensação e intuição, e que cada pessoa tem uma função dominante que influencia seu comportamento e sua tomada de decisão. A teoria é também uma tentativa de preencher a lacuna entre o individual e o coletivo, fornecendo uma forma de compreender como a perspectiva única de cada pessoa contribui para o grupo como um todo. Jung explicará que sua teoria está enraizada tanto na filosofia e na psicologia oriental quanto ocidental, e que é influenciada pelo trabalho de outros teóricos, como Sigmund Freud e William James. A ideia de tipos psicológicos é uma forma de compreender como os indivíduos diferem em seu comportamento e funcionamento psicológico. Os indivíduos podem ser divididos em dois tipos principais, introvertidos e extrovertidos, com base na sua atitude dominante em relação ao mundo. Os introvertidos concentram-se mais no mundo interior e tendem a ser mais reflexivos e reservados, enquanto os extrovertidos concentram-se mais no mundo exterior e tendem a ser mais extrovertidos e sociáveis. Durante os primeiros anos do cristianismo, houve uma variedade de disputas e debates teológicos entre as diferentes seitas cristãs. Estas disputas baseavam-se frequentemente em diferenças na interpretação das escrituras e da doutrina, e estas disputas podem ser entendidas como divergências entre diferentes tipos psicológicos. Os gnósticos eram uma seita cristã primitiva que acreditava na existência de dois princípios fundamentais no universo, o do mundo material e o do mundo espiritual, respectivamente. Eles também acreditavam que o mundo material era inferior ao mundo espiritual. Essa visão de mundo dualista é semelhante ao conceito de tipos psicológicos. Aqueles que são orientados pelo mundo espiritual podem ser entendidos como uma expressão do tipo introvertido, enquanto aqueles que são orientados pelo mundo material podem ser entendidos como uma expressão do tipo extrovertido. Os gnósticos estabeleceram três tipos psicológicos, que correspondem a três funções psicológicas. Os pneumaticoi correspondem ao pensamento, os psichikoi correspondem ao sentimento e os ilikoi correspondem à sensação. No cristianismo, o pneumaticoi teria a classificação mais baixa, devido à ênfase na fé, enquanto no gnosticismo, o psichikoi teria a classificação mais baixa, devido à ênfase no conhecimento. A luta entre conhecimento e fé, gnosticismo e cristianismo, pode ser vista nos estudiosos cristãos do século II ou Tertuliano ou Orígenes. Tertuliano é um exemplo clássico de pensamento introvertido, mas seu intelecto aguçado sinalizou para ele um vínculo com a sensualidade, o que restringiu sua fé, e assim ele sacrificou o intelecto, denunciando o conhecimento espiritual, a gnose, bem como a filosofia e a ciência. Orígenes era o oposto de Tertuliano. Ele abraçou o gnosticismo dentro de sua fé cristã e foi influenciado pela filosofia grega. Orígenes era um extrovertido e, portanto, foi seu apego ao mundo objetivo que lhe sinalizou seu pecado. Ele realizou assim o sacrifício do corpo, a castração, para cortar seu vínculo sensual com o mundo. O contraste de tipos pode ser encontrado em muitos dos cismas da igreja primitiva. Por exemplo, os ebionitas acreditavam na humanidade de Jesus, enquanto os docetistas sustentavam que Jesus era puramente divino e apenas parecia ser humano. Outro conflito ocorreu entre os teólogos Santo Agostinho e Pelágio no século III. Agostinho acreditava no pecado original, herdado do desejo sexual de Adão, e por isso via os humanos como criaturas humildes que precisavam de salvação através da Igreja. Pelágio desafiou esses pontos de vista e tomou a liberdade moral do homem como um fato dado, bem como a boa natureza inata do homem. A transubstanciação é a doutrina, na Igreja Católica, que afirma que o pão e o vinho utilizados no sacramento da Eucaristia tornam-se o corpo e o sangue de Jesus Cristo, após a consagração por um sacerdote. Os debates e disputas em torno da transubstanciação na Idade Média podem ser entendidos como um conflito entre diferentes tipos psicológicos. Aqueles que acreditavam na interpretação literal da transubstanciação representavam o tipo extrovertido, enquanto aqueles que acreditavam numa interpretação simbólica da transubstanciação representavam o tipo introvertido. A decisão da Igreja de aceitar a interpretação literal da transubstanciação no século XIII, defendida por Tomás de Aquino, foi uma vitória para o tipo extrovertido e uma derrota para o introvertido. A interpretação literal da transubstanciação teve um impacto significativo no desenvolvimento do cristianismo,
pois levou a uma maior ênfase nos sacramentos e rituais na Igreja. O problema dos universais é a questão de saber se os conceitos ou termos gerais se referem a algo que existe independentemente de coisas particulares ou não. O realismo é a crença de que conceitos gerais se referem a coisas que existem independentemente de coisas particulares, enquanto o nominalismo nega isso. Na antiguidade, esse problema foi discutido por filósofos como Platão e Aristóteles. Platão acreditava no realismo, que pode ser entendido como uma expressão do tipo introvertido, enquanto Aristóteles acreditava no nominalismo, que pode ser entendido como uma expressão do tipo extrovertido. Durante o período medieval, o problema dos universais foi discutido posteriormente pelos filósofos escolásticos, que foram influenciados pelas obras de Platão e Aristóteles. Os escolásticos desenvolveram o conceito de universais, que eram categorias de coisas que compartilhavam certas características, como o homem, animal ou planta. O realismo era, portanto, uma crença em universais, enquanto o nominalismo era a crença de que os universais eram simplesmente nomes ou rótulos dados a grupos de coisas que partilhavam certas características. Os escolásticos, como Tomás de Aquino, defendiam o realismo, enquanto outros, como Guilherme de Ockham, defendiam o nominalismo. Peter Abelard, um filósofo escolástico do século XII, tentou reconciliar as diferenças entre realismo e nominalismo, propondo um conceito de conceitualismo, que argumenta que os universais não existem independentemente da mente, mas são conceitos criados pela mente para compreender e categorizar coisas individuais. A tentativa de conciliação de Abelardo pode ser entendida como uma tentativa de conciliar os dois tipos de pensamento, introvertido e extrovertido, que estiveram presentes no debate sobre os universais. No século XVI, o teólogo alemão Martinho Lutero e o teólogo suíço Ulrich Zwingli estiveram envolvidos num debate teológico em torno da natureza da Sagrada Comunhão. Lutero, que se concentrava nos aspectos físicos do sacramento, acreditava na presença real de Jesus Cristo no pão e no vinho do sacramento, enquanto Zwingli, que se concentrava nos aspectos espirituais do sacramento, acreditava que o pão e o vinho eram apenas símbolos do corpo e sangue de Cristo. Novamente, Martinho Lutero pode ser visto como um exemplo do tipo extrovertido, enquanto Ulrich Zwingli pode ser visto como um exemplo do tipo introvertido. O filósofo alemão Friedrich Schiller, em sua obra Cartas sobre a Educação Estética do Homem, argumentou que o ser humano possui dois tipos distintos de funções, a superior e a inferior. As funções superiores são aquelas que nos permitem raciocinar, pensar e compreender o mundo que nos rodeia, enquanto as funções inferiores são aquelas que nos permitem sentir e experimentar o mundo que nos rodeia. Essa ideia está alinhada com a concepção de tipos psicológicos de Jung, onde as funções superiores representam o tipo introvertido e as funções inferiores representam o tipo extrovertido. Schiller também acreditava que o ser humano ideal é aquele que é capaz de equilibrar e integrar harmoniosamente esses dois tipos de funções, e isso se alinha com a concepção de individuação de Jung, sendo o processo de se tornar um indivíduo totalmente integrado e completo. Ele também argumentou que os seres humanos têm dois instintos básicos, o sentido da forma e o sentido da vida. O sentido da forma refere-se ao instinto de ordem, harmonia e beleza, enquanto o sentido da vida refere-se ao instinto de autopreservação, prazer e reprodução. Schiller acreditava que esses dois instintos estão em constante tensão e que o ser humano ideal é aquele que consegue equilibrar e integrar os dois. O sentido da forma corresponde ao que Jung chama de função ou pensar, e o sentido da vida corresponde à função de o sentir. Schiller também divide a poesia em tipos ingênuos e sentimentais, embora use esses termos não para descrever a mentalidade individual do poeta, mas o caráter da atividade criativa do poeta. Como tal, tanto o introvertido quanto o extrovertido podem produzir obras ingênuas ou sentimentais. A poesia ingênua é caracterizada pela simplicidade, espontaneidade e expressão direta de emoção. Este tipo de poesia reflete o estado natural e não refinado da natureza humana e está enraizado nos instintos, emoções e sentidos. A poesia ingênua é vista como uma expressão autêntica da natureza humana e não se preocupa com estilo ou forma. A poesia sentimental, por outro lado, é caracterizada pelo refinamento, artifício e uma expressão autoconsciente de emoção. Este tipo de poesia reflete o estado cultivado e refinado da natureza humana e está enraizado na razão, no intelecto e na vontade. É visto como uma expressão idealizada da natureza humana e, portanto, está altamente preocupado com a forma e o estilo.
Estas considerações levaram Schiller a concluir que existem dois tipos psicológicos fundamentais, o idealista e o realista. O idealista é caracterizado por um foco no ideal, no espiritual e no abstrato, enquanto o realista é caracterizado por um foco no material, no físico e no concreto. Ele acredita que o poeta idealista, que é introvertido, é capaz de elevar a natureza humana a um nível superior, e o poeta realista, que é extrovertido, é capaz de expressá-lo de forma realista. Schiller argumenta que ambos os tipos de poetas são necessários para uma compreensão completa da natureza humana e sublinha a importância de ser capaz de equilibrar e integrar os dois. Em O Nascimento da Tragédia, Friedrich Nietzsche explora o conceito de apolíneo e de dionisíaco. O apoliniano, associado ao deus clássico Apolo, representa o estado de sonho, bem como o princípio da individuação, forma e ordem. Também está associado à mente consciente em geral e é importante para manter um senso de individualidade e clareza na experiência. O dionisíaco, que está associado ao deus Dionísio, representa o estado de embriaguez, bem como o princípio da dissolução, do caos e do êxtase. Também está associado à mente inconsciente e é importante para fornecer inspiração e instinto e para impulsionar a expressão criativa. O apolíneo corresponde à atitude introvertida, e também à função pensante, enquanto o dionisíaco corresponde à atitude extrovertida, e também à função sentimento. Os dois princípios estão em constante tensão e um equilíbrio saudável entre eles é essencial para o bem-estar psicológico. Muito pensamento apolíneo pode levar a uma abordagem rígida e excessivamente intelectual da vida, enquanto muita influência dionisíaca pode resultar em instabilidade emocional e comportamento irracional. Um acadêmico contemporâneo de Jung, Furnials Jordan, desenvolveu uma teoria de dois tipos caracterológicos. No tipo menos apaixonado ou extrovertido, a ação é favorecida em detrimento da reflexão, e no tipo mais apaixonado ou introvertido, a reflexão é favorecida em detrimento da ação. Jordan observou que, no temperamento extrovertido, predomina o intelecto, e no temperamento introvertido, predominam as paixões. De acordo com esta ideia, o introvertido ou mais apaixonado concentra-se principalmente no seu mundo interior e nas emoções, e está menos interessado no mundo externo e nas atividades externas. Eles tendem a ser menos sociáveis e menos interessados nas opiniões e na aprovação dos outros, concentrando-se em vez disso em seus próprios pensamentos e sentimentos íntimos. Eles são mais propensos à introspecção, autoanálise e autorreflexão, e são mais sensíveis, emocionais e intuitivos do que sua contraparte extrovertida. Além disso, tendem a ser mais criativos e artísticos, e muitas vezes têm um forte sentido estético, bem como um forte sentido de individualidade e originalidade. No entanto, o introvertido é muitas vezes mal compreendido pela sociedade e pode ser visto como indiferente, reservado ou excêntrico. Eles também podem ter dificuldade em expressar seus pensamentos e emoções interiores, levando a sentimentos de isolamento e frustração. Por outro lado, a pessoa menos apaixonada, ou extrovertida, é aquela que se concentra principalmente no mundo externo e está menos interessada em seus pensamentos e emoções interiores. Eles tendem a ser mais sociáveis e mais interessados nas opiniões e na aprovação dos outros. Eles são menos propensos à introspecção e à autorreflexão, preferindo focar em atividades externas e interações sociais. Além disso, tendem a ser menos sensíveis, emocionais e intuitivos do que o seu homólogo introvertido, além de serem mais práticos e lógicos, e terem um forte sentido de realismo, tradição e conformidade. No entanto, o extrovertido pode ser mais propenso à superficialidade e à falta de profundidade em seus relacionamentos e atividades. Eles também podem ter dificuldade em compreender seus próprios pensamentos e emoções interiores. Em O Prometeus de Epimeteus, o poeta Carl Spitteler examina a relação entre o problema do tipo e a poesia. Ele usa o mito de Prometeu e Epimeteu para ilustrar o conceito, onde Prometeu representa o aspecto criativo e espiritual da psique humana, e Epimeteu representa o aspecto prático e material. Spitteler argumenta que o mito representa a tensão entre o aspecto criativo e espiritual e o aspecto prático e material na psique humana, e como os dois princípios se influenciam. Ele não os via como opostos, mas sim como necessários para o pleno desenvolvimento do indivíduo e para a poesia. Contrastando com isso, Prometeus de Johann Goethe é uma tragédia que retrata Prometeu como um herói trágico, que desafia os deuses e traz fogo à humanidade. O Prometeu de Goethe é um símbolo da ambição humana e do desejo de transcender os limites da natureza.
Prometeu e Epimeteu de Spitteler não é uma tragédia, mas sim uma obra filosófica que apresenta Prometeu tentando encontrar um equilíbrio entre os aspectos da psique. Ele é um símbolo da busca do indivíduo pela individuação. O símbolo unificador serve como ponte entre os aspectos conscientes e inconscientes da psique, resolvendo o conflito entre eles. Este símbolo pode assumir muitas formas diferentes, religiosas ou filosóficas. Tanto em O Fausto de Goethe quanto em O Assim Falou Zaratustra de Nietzsche, o símbolo unificador representa o significado e propósito últimos da vida, e uma forma de trazer unidade e coerência à psique, ajudando a criar uma sensação de totalidade. No contexto da tradição bramânica, o símbolo unificador é representado pelo conceito de Brahman, que por sua vez representa a realidade última e a unidade absoluta de todas as coisas. Este conceito serve como meio de resolver o conflito entre a dualidade do mundo, mostrando que todas as coisas são, em última análise, uma. O conceito de Brahman como símbolo unificador é expresso de várias formas na tradição bramânica, como os Upanishads, e é usado como um meio de compreender a relação entre o eu individual e a realidade última. Na poesia, o símbolo unificador serve como princípio de regulação dinâmica que traz equilíbrio e harmonia aos diferentes elementos de uma obra literária. Pode ser visto como uma representação do self, o arquétipo da totalidade e da unidade dentro da psique. O símbolo unificador pode ser interpretado como um motivo, ou como uma imagem, como um símbolo, ou como uma história, que unifica o poema e suas diferentes partes. A filosofia chinesa está centrada na ideia de que tudo no universo está interligado e que todas as coisas fazem parte de um todo cósmico maior. O símbolo unificador na filosofia chinesa é frequentemente representado pelo Tao, ou o caminho, que é visto como a fonte última de todas as coisas. Este conceito está intimamente relacionado com a ideia de Yin e Yang, que representam o equilíbrio e a harmonia de todas as coisas no universo. A adoração da mulher, em Spitteler e Goethe, a adoração de si mesmo, no budismo, e a adoração de Deus, no cristianismo, são formas aparentemente diferentes de adoração que partilham um fio condutor, na medida em que todas visam unir forças opostas. Ou princípios, como o físico e o espiritual, para alcançar o equilíbrio e a harmonia. Estes símbolos não são absolutos e fixos, pois a interpretação de um símbolo pode variar muito de pessoa para pessoa. Isso ocorre porque os símbolos servem como meio de expressar o conteúdo inconsciente, e o conteúdo inconsciente que está sendo expresso pode ser único para cada indivíduo. Na filosofia de Meister Eckhart, um místico e teólogo cristão medieval, Deus não é um ser ou uma substância, mas sim um princípio ou uma fonte do ser. Esta visão de Deus contrasta com a compreensão mais tradicional de Deus como um ser que existe fora do mundo. De acordo com Eckhart, Deus não pode ser apreendido ou compreendido pela razão ou imaginação humana, mas está presente e unifica todas as coisas. A ideia de Eckhart de Deus como princípio não se limita à tradição cristã, mas também pode ser relacionada aos conceitos de Brahma e do Tao. Isto ilustra ainda mais a ideia de que o símbolo unificador é relativo à experiência subjetiva e à consciência de um indivíduo. O símbolo de união no trabalho de Spitteler serve como uma representação do inconsciente coletivo, que é um repositório compartilhado de conhecimentos e experiências inconscientes que todos os humanos possuem. Este símbolo proporciona uma conexão entre o inconsciente individual e coletivo e ajuda a trazer os aspectos conscientes e inconscientes do indivíduo para um relacionamento harmonioso. O símbolo de união é também uma representação do eu, que é o princípio organizador central da psique que integra todos os pensamentos, sentimentos e experiências do indivíduo num todo coerente. Enquanto a psicologia trata do estudo da mente e do comportamento, a psiquiatria trata do tratamento de doenças mentais. O conceito de o normal versus o anormal, em termos de tipos psicológicos, pode variar dependendo do contexto cultural e social. Mas geralmente, indivíduos com certos tipos psicológicos podem ser mais suscetíveis a certos tipos de doenças mentais. Por exemplo, os tipos introvertidos podem ser mais propensos a neuroses, enquanto os extrovertidos podem ser mais propensos a psicoses. A assombro refere-se aos aspectos inconscientes e reprimidos da personalidade de um indivíduo e pode desempenhar um papel no desenvolvimento da doença mental se não for devidamente reconhecida e integrada no eu consciente do indivíduo. O terapeuta, para tratar eficazmente indivíduos com doenças mentais, é obrigado a compreender o tipo psicológico do indivíduo.
Além disso, o conceito de transferência refere-se aos sentimentos e atitudes que um paciente transfere inconscientemente para o terapeuta, que podem ser usados como uma ferramenta para compreender e abordar as questões emocionais subjacentes do paciente. Por sua vez, o terapeuta deve estar ciente e administrar seus próprios sentimentos em relação ao paciente, para evitar a contratransferência. Existe uma estreita relação entre o tipo psicológico e a preferência estética, pois a escolha artística de um indivíduo é influenciada pela sua função psicológica dominante, que é determinada pela sua atitude dominante e extroversão ou introversão. Indivíduos extrovertidos, focados no mundo externo, são atraídos por uma arte que seja realista, objetiva e que retrate o mundo externo de maneira direta. Eles tendem a ser atraídos pela arte que é acessível e fácil de entender e que reflete os valores e ideais da sociedade. Por outro lado, os indivíduos introvertidos, que se concentram no mundo interno, são atraídos pela arte que é simbólica, subjetiva e que retrata o mundo interno de uma forma matizada e metafórica. Eles tendem a ser atraídos por uma arte complexa, em camadas e aberta à interpretação. Contudo, a função dominante não é o único factor que influencia a preferência estética de um indivíduo, pois também é parcialmente determinada pela função auxiliar do indivíduo. A função auxiliar é a segunda função mais importante na psique de um indivíduo e serve de equilíbrio à função dominante. Por exemplo, um indivíduo extrovertido com uma função de pensamento dominante pode ser atraído por uma arte que seja realista e objetiva, mas que também tenha uma forte componente emocional que esteja em linha com a sua função de sentimento auxiliar. Em seu livro O Pragmatismo, um novo nome para algumas velhas maneiras de pensar, o psicólogo e filósofo William James apresentou uma teoria dos tipos psicológicos em relação à filosofia. Ele propôs que os indivíduos podem ser divididos em dois tipos principais, os de mente tenra ou os de mente dura. Os indivíduos de mente terna, a quem ele também chama de os sentimentalistas, são caracterizados por sua natureza emocional e intuitiva e por sua tendência a confiar em seus sentimentos e crenças ao tomar decisões. Por outro lado, os indivíduos obstinados, a quem ele se referiu como os intelectualistas, caracterizam-se pela sua natureza racional e analítica e pela sua tendência a confiar na lógica e nas evidências ao tomar decisões. A oposição entre emocionalidade e racionalidade na teoria de James pode ser vista como uma manifestação do debate filosófico mais amplo entre racionalismo e empirismo. O racionalismo sustenta que o conhecimento pode ser alcançado através da razão e da intuição, enquanto o empirismo sustenta que o conhecimento só pode ser alcançado através da observação e da experiência. A teoria também pode ser relacionada ao debate filosófico entre intelectualismo e sensacionalismo, segundo o qual o intelectualismo sustenta que o conhecimento e a compreensão vêm das habilidades e conceitos inatos da mente, enquanto o sensacionalismo sustenta que o conhecimento e a compreensão vêm unicamente da experiência sensorial. Além disso, os tipos de James podem estar relacionados à dicotomia na metafísica entre idealismo e materialismo. O idealismo sustenta que a realidade é composta principalmente de fenômenos mentais ou espirituais, enquanto o materialismo sustenta que a realidade é composta principalmente de matéria física. Indivíduos de mente terna, que confiam em sentimentos e crenças, podem ser vistos como idealistas, enquanto indivíduos de mente dura, que confiam na lógica e nas evidências, podem ser vistos como materialistas. Indivíduos de mente terna também têm uma visão positiva da vida e tendem a ser otimistas, enquanto indivíduos de mente dura geralmente têm uma visão negativa e tendem a ser pessimistas. O otimismo sustenta que o mundo é essencialmente bom e que as coisas acabarão por correr bem, enquanto o pessimismo sustenta que o mundo é essencialmente mau e que as coisas acabarão por correr mal. Indivíduos de mentalidade terna também são mais inclinados à religiosidade, e indivíduos de mentalidade dura são mais inclinados à irreligiosidade. E, finalmente, a distinção entre ternura e resistência alinha-se com o debate filosófico entre indeterminismo e determinismo, respectivamente. O indeterminismo sustenta que os eventos no universo acontecem por acaso ou por livre-arbítrio, e não por causalidade, enquanto o determinismo sustenta que os eventos acontecem como resultado de causas anteriores e não podem ser alterados. Embora a teoria de James seja útil para a compreensão de certos aspectos da psicologia humana, ela não considera os aspectos dinâmicos e inconscientes da personalidade e, portanto, não fornece uma compreensão abrangente de toda a gama do comportamento humano.
A psique humana também é mais complexa e multifacetada do que pode ser descrita por apenas duas grandes categorias, e outras dimensões, como pensamento e sentimento, intuição e sensação, são igualmente importantes na determinação do tipo de personalidade de um indivíduo. Wilhelm Ostwald, químico e físico, explorou o conceito de tipos psicológicos na biografia. Ele propôs o contraste entre os tipos o clássico e o romântico. Os tipos clássicos são introvertidos e conhecidos por seu perfeccionismo e falta de influência pessoal, enquanto os tipos românticos são extrovertidos e são conhecidos por sua rápida sucessão de obras variadas e originais e por sua influência direta sobre os contemporâneos. A velocidade da reação mental desempenha um papel crucial na determinação do tipo. A influência do tipo clássico é geralmente póstuma e eles tendem a não comunicar seus métodos. Isso ocorre porque os extrovertidos têm facilidade para se expressar, enquanto os introvertidos tendem a suprimir suas reações e esconder suas personalidades, dificultando sua compreensão. Ostwald também discute o físico Hermann von Helmholtz e como ser um tipo clássico introvertido afetou sua capacidade de ensinar. Helmholtz era um péssimo professor, pois demorava muito para reagir às perguntas dos alunos e muitas vezes suas respostas estavam desconectadas das necessidades deles. Isso não se devia apenas à sua natureza introvertida, mas também porque ele não conseguia ter empatia com os alunos. Professores introvertidos são frequentemente subestimados e não gostam de nada que não seja a comunicação impessoal. Eles também são mais propensos a encerrar a carreira mais cedo, devido à crescente exaustão. E assim, chegamos ao final do capítulo 9 de Tipos Psicológicos. O restante do livro contém uma descrição detalhada da teoria dos tipos de Jung, conforme expressa no capítulo 10, e 4 artigos adicionais publicados entre 1913 e 1936. Exploraremos a teoria de Jung em um vídeo separado, cujo link será listado na descrição, e concluiremos o presente vídeo com o epílogo dos tipos psicológicos. A sociedade visa promover a igualdade e a felicidade através de regulamentações externas. No entanto, embora as leis possam garantir a igualdade e os direitos políticos, não podem garantir a felicidade igual, devido às diferenças individuais nos requisitos para a felicidade. Apesar disso, a sociedade ainda tenta encontrar condições externas uniformes para a felicidade. Toda filosofia se baseia em premissas psicológicas pessoais e tem seguidores simplesmente porque é bem compreendida por seus seguidores. Os defensores de cada ponto de vista numa disputa normalmente envolvem-se em combate exterior, procurando fraquezas nas defesas do seu adversário. Contudo, a disputa seria mais significativa se fosse transferida para a arena psicológica onde se originou, pois isso revelaria as diferentes atitudes psicológicas e suas justificativas. Resolver conflitos através de compromissos externos apenas apaziguamente superficiais, e a verdadeira compreensão só pode ser alcançada abraçando toda a variedade de princípios psicológicos. As pessoas lutam para aceitar as perspectivas dos outros, e a sociedade estabeleceu padrões para o certo e o errado. Não existe uniformidade na consciência humana, mas existe no inconsciente coletivo. Podemos expressar a uniformidade do inconsciente ou a diversidade do consciente nas nossas teorias, mas ambas são válidas e nenhuma delas está errada. A subjetividade da psicologia torna inevitável o conflito de crenças, e a tentativa de escolher um método correto falhará, pois limita a compreensão. Uma compreensão completa do processo psíquico requer o uso tanto do intelecto quanto do sentimento. Portanto, toda teoria deve ser avaliada como uma representação de um tipo específico de psicologia, e os materiais coletados dessas autorrepresentações devem ser tomados para formar uma síntese superior.